Vamos lá, pessoal, voltamos. Pessoal, na aula de hoje eu vou começar a construir um fluxo com vocês. Um fluxo dentro do Webflow. Só que eu não quero construir um fluxo qualquer. Eu quero fazer algo prático, algo que vocês consigam associar no dia a dia de vocês. E por isso que hoje eu vou contextualizar o problema e depois a gente vai começar a construir o fluxo. Vamos lá. Então, eu escolhi um problema típico que acontece muito em todos os órgãos, que é o processo de seleção de DT. Aqui no estado, vários órgãos utilizam um sistema próprio de seleção, que é o seleção.es.gov.br. Eu vou apresentar para vocês. É esse portal que vocês estão vendo. E dentro desse portal, por trás dele, existe um sistema próprio que faz diversas funcionalidades desse processo de DT. Só que tem uma parte desse processo que ela é manual. Tem uma parte que exige que o cidadão envie a documentação do processo ou por e-mail ou por e-docs. E é exatamente nesse ponto, quando isso acontece, que o Webflow ele pode ser bastante útil para a gente para facilitar a vida do cidadão. Pessoal, então vamos lá para o nosso caso concreto. Eu construí um diagrama para tentar exemplificar aonde acontecem os problemas. Eu vou abrir agora o modelador do Visage. Pronto. Então temos aqui, pessoal, uma exemplificação de como o processo funciona. É claro que eu não incluí todas as etapas do processo, eu incluí apenas o necessário para que vocês entendam aonde a gente consegue encaixar o eFlow. Eu construí dois diagramas, o primeiro é esse que vocês estão vendo, e o segundo é encaixando aqui o eFlow. Além disso, eu pintei também algumas raias aonde o cidadão ele interage com a gente. E vamos tentar agora entender como é que funciona esse processo. Eu vou dar um zoom na tela e eu estou mostrando por enquanto para vocês a versão do que acontece hoje, do que acontece sem o eFlow. Então, sem o eFlow, em um dado momento, o estado, o órgão, vai decidir fazer uma seleção de DT. É claro que eu não estou colocando aqui todas as atividades, mas em um dado momento vai acontecer uma publicação de um edital. Quando isso acontecer, logo em seguida, o órgão ele precisa configurar o portal de seleção es.gov.br. E essa configuração ela é feita através de um sistema, o sistema de seleção.es.gov.br, que ele é simplesmente fantástico, ajuda muito a gente. Só que ele não consegue fazer todas as etapas desse processo. Depois que o portal é configurado e o cidadão pode começar a fazer a inscrição, então ele começa a ler o edital, entende o processo, verifica se ele consegue de fato se inscrever nessa seleção e logo em seguida ele vai lá e se inscreve na seleção. Isso significa que ele vai usar o portal seleçãoes.gov.br. Pessoal, só uma revisão, tá? Aqui, nessa etapa, nós temos uma publicação no Diário Oficial. Se eu abrir o portal de seleção.es.gov.br, eu vou abrir aqui um exemplo de um processo que já aconteceu, para vocês entenderem melhor, tá? Então eu vou aqui em processos seletivos encerrados e vou procurar um aqui. Eu vou pegar este aqui da SEGER, processo seletivo técnico de nível superior de 2021. E aquela etapa que eu falei para vocês do edital, ela está aqui embaixo. Edital de abertura 05 de 2021. Técnico de nível superior. Pessoal, esse arquivo aqui eu já salvei para minha máquina para mostrar para vocês, tá?
E eu vou salvar também esse daqui, lista de classificação e a primeira convocação também, tá bom? Então eu vou pegar esses 3 arquivos aqui para explicar esse processo de seleção. Então vamos lá no nosso Bizage novamente. Nós publicamos o edital. Depois, digamos que 1000 cidadãos se inscreveram lá e nós temos agora um cadastro dentro do nosso portal seleção.s.gov.br. Quando se encerra a etapa de inscrição, de participação dentro dessa seleção, esse processo seletivo no portal de seleção fica inativo e o cidadão não consegue mais fazer novas inscrições. Em seguida, o órgão vai fazer uma extração desses dados e ele vai verificar a lista de ordem que deve ser publicado, indicando quem são os primeiros colocados, quem são os últimos, enfim. Então aqui nessa etapa, pessoal, já passou-se mais 2 publicações. Uma que é a publicação da lista e a outra que é a primeira convocação para inscrição. Pode ter várias convocações. Então eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui os arquivos que eu peguei no site seleção.es.gov.br, exatamente daquele processo que eu mostrei, edital de processo seletivo simplificado SEGER, número 33 de 2021. Então, esse daqui foi a primeira publicação, dizendo o seguinte: olha, vai ter um momento que esse processo seletivo ele vai começar, e a partir de uma data específica, o cidadão pode fazer a inscrição. Então, de acordo com esse edital, a data de inscrição era de 8 de outubro até 25 de outubro. Então, nesse período, o cidadão conseguiria fazer a inscrição no processo de seleção.s.gov.br. Beleza. Até aí tudo bem. Depois que acabou a inscrição, o que acontece? O Estado ele publica uma lista de classificação, indicando quem são os primeiros colocados, enfim. Logo em seguida, o Estado pode publicar a primeira convocação. E nessa primeira convocação, ele diz o seguinte: ele diz que o cidadão ele precisa mandar as informações de toda a documentação necessária para que seja comprovado as informações que ele passou no ato de inscrição. Então perceba que no ato de convocação, o cidadão ele é obrigado a enviar para o e-mail processoseletivo@seger.s.gov.br. Pessoal, tem alguns órgãos que, em vez de mandar por e-mail, eles pedem para mandar pelo eDocs. Independente disso, cai na mesma regra que é mais vantajoso você usar o eFlow, porque evita erros do cidadão. Então, nesse processo de convocação, o que é que aconteceu? O Estado disse o seguinte: olha, para esse cargo aqui de analista de negócio, eu quero que os 20 primeiros de ampla concorrência mandem a documentação. Eu quero também que as pessoas negras do 1 ao 3 também mandem. E eu também quero que a pessoa com deficiência do primeiro colocado mande também. O que é que acontece se o cidadão não mandar? Ele é desclassificado. O que é que acontece se ele não mandar toda a documentação? Ele é desclassificado. Entenda que a documentação que ele mandar vai ser verificada por uma comissão. E nesse caso concreto, o cidadão precisa mandar por e-mail. Só que a gente quer mudar isso. Eu quero que ele mande pelo eFlow. Se eu quero que ele mande pelo eFlow, eu preciso entender como é que funciona dentro do meu órgão, entender como eu posso configurar o eFlow para receber esses documentos. Então, nesse caso concreto, olha que interessante. O próprio ato de convocação ele diz qual é a documentação que o cidadão precisa mandar. Ele precisa mandar a ficha de inscrição, o currículo atualizado, o diploma, enfim, eu não vou ler tudo, tá, pessoal? Mas tem aqui todos os documentos que ele precisa mandar. Vamos abrir agora, novamente, o modelo no Bizage. Então, no Bizage, pessoal, o que é que aconteceu? Essa etapa de envio está aqui embaixo.
Então, hoje, o cidadão separa os documentos e envia a documentação. Nesse caso, desse processo seletivo da SEGER, ele enviou por e-mail, mas existem outros que usam o eDocs. Então perceba que o próprio cidadão é responsável por separar a documentação, por enviar para o local correto. Enfim, são etapas de coisas que podem dar erro. O que é que a gente está sugerindo aqui? Em vez de mandar por eDocs ou em vez de mandar por e-mail, que a pessoa use o eFlow. E é aqui que muda o processo. Eu vou mostrar para vocês a versão to be desse diagrama, ou seja, como a gente gostaria que ele fosse. Na versão to be, pessoal, o que mudou foi o seguinte, foi aqui embaixo, foi essa etapa aqui. Em vez da pessoa enviar a documentação diretamente por e-mail ou pelo eDocs, a pessoa vai usar um sistema, um formulário, que se chama eFlow, preenche esse formulário e o formulário cadastra informações no sistema do eFlow e também automaticamente já faz toda a parte burocrática dentro do eDocs. São coisas que o cidadão não precisa mais fazer se ele usar esse tipo de modelo. Dessa etapa para baixo, segue o fluxo padrão, tudo pelo eDocs, ou seja, caberia ao órgão analisar a documentação, publicar o ato, o cidadão precisaria voltar para assinar o seu contrato e logo em seguida nomear os servidores. Como eu falei, pessoal, eu fiz um diagrama bem simplificado, apenas com um caminho feliz, explicando os principais pontos que existem nesse processo de negócio. Eu não entrei em detalhe. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: sempre que vocês tiverem um processo de negócio onde existe uma etapa que o cidadão precisa mandar por e-mail, precisa mandar por eDocs, ou usar algo parecido como o Google Forms, então é muito melhor usar o eFlow, porque é um sistema corporativo que automaticamente já está integrado ao eDocs. É claro que não basta apenas configurar no eFlow. Nesse caso concreto, seria necessário que no momento de publicar o edital, já estivesse escrito na convocação que utilizaria-se o eFlow. Tá, Davi? Então eu vou usar o eFlow, mas nesse caso aqui o eFlow está no meio do processo. Sim, está no meio do processo. Está no meio do processo porque esse sistema aqui em cima, o portal seleção.es.gov.br, ele não controla o fluxo completo do processo de seleção de DTs. Ele faz só até uma determinada parte. Depois disso, o processo é manual dentro do eDocs. Se ele é manual dentro do eDocs e se a gente precisa receber informações do cidadão, então é muito bom utilizar o eFlow para garantir que o cidadão cadastre corretamente as informações. Mas, se você quiser fazer isso em um outro processo, onde o fluxo começa do início com o eFlow, é possível. No caso de DT, não valeria a pena. Por quê? Porque esse sistema seleção.es.gov.br, ele é complexo e ele controla diversas informações que o eFlow não faz. Quando você quer só receber um conjunto de informações, tipo um formulário, então aí sim vale a pena usar o eFlow, que é exatamente nesse caso aqui, quando a gente vai receber a documentação do cidadão. Pessoal, agora eu vou abrir o eFlow e a gente vai começar a construir esse fluxo. Eu já estou aqui com a tela do eFlow Admin aberta, lembrando que eu estou no ambiente de treinamento e eu vou criar um fluxo dentro da SEGER GPP. Para criar um novo fluxo, eu vou clicar no botão mais. A primeira coisa que você precisa fazer quando você cria um fluxo, pessoal, é dar nome ao seu fluxo, para você não se confundir, para não confundir as outras pessoas, porque o nome que tiver no fluxo é o que vai aparecer
na tela inicial do eFlow. Para alterar o nome do fluxo, basta você clicar na parte superior do lado direito, no botão Editar. E aí você pode escrever aqui um nome que defina esse fluxo de processo que você está criando. Eu vou chamar de Seger Edital número 33/2023, documentos para comprovação. Eu já escrevi aqui o texto, vou só colocar aqui em cima e vou colar. Pronto, pessoal. Depois disso, é importante que você fique atento. Por quê? Porque na parte de caixa de fluxos, que é o próximo campo, ele, por padrão, ele vai começar com a primeira caixa que você tiver acesso. Se você só tem acesso a uma caixa, não tem problema. Mas se você tiver mais de uma caixa, então você precisa escolher a caixa que você quer manter esse fluxo. E eu vou colocar aqui em Seger GPP. Depois disso, você precisa escolher aqui qual é o seu público-alvo. Para os nossos processos, nós vamos criar sempre para o cidadão. Mas você pode também criar um fluxo exclusivo para o servidor, dentro de um setor ou dentro de um órgão. Vou escolher aqui cidadão. E aqui embaixo você pode colocar uma descrição que vai ser visualizada no momento que a pessoa abrir o processo. Eu já tenho um texto pronto aqui. Eu vou copiar e vou colar aqui dentro. E esse meu texto, olha que interessante, ele tem aqui um e-mail. Se você quiser colocar um link nesse e-mail, basta você selecionar esse texto, clicar aqui, inserir link. Quando você coloca o URL de um e-mail e clicar no botão salvar, ele vai perguntar se a URL que você inseriu é um endereço de e-mail. Se for, aí você pode adicionar esse prefixo aqui, mail to. Se não, é porque vai ser um link direcionando para outra página. Por enquanto, não se preocupem com isso, tá? Mas enfim, aqui dentro você consegue configurar algumas informações, colocar um telefone para contato. Por enquanto, eu vou só clicar no botão salvar para continuar com o fluxo. Pronto, pessoal. Salvei as informações do novo fluxo. Perceba que eu estou com o meu novo nome aqui do fluxo. Ele está na versão 1. Eu acabei de criar. Se ele está na versão 1 e ainda não foi publicado, como vocês podem ver aqui, não foi publicado, isso significa que, se eu quiser, a qualquer dado momento, eu posso apagar esse fluxo. Depois que eu publicar e estiver disponível para outras pessoas verem, o máximo que eu consigo fazer é inativar o fluxo. Para começar o fluxo, a primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte, é clicar do lado esquerdo em preencher formulário, clica, segura e arrasta. É bem intuitivo, pessoal. Todos esses campos aqui são ações que você pode utilizar dentro do eFlow. Como eu falei, o eFlow ele permite a criação de fluxos, mas ele não é um BPMS. Ele consegue se integrar também com outros sistemas. Mas, por enquanto, no nosso curso, nós vamos focar em construir um formulário dinâmico e fazer um encaminhamento para dentro do eDocs. Olha a palavrinha-chave, encaminhamento. Se eu quero fazer um encaminhamento, eu tenho aqui uma ação que se chama encaminhar. Basta você clicar, segurar e arrastar. E automaticamente ele vai entender que depois de preencher o formulário, você vai encaminhar para algum lugar. E depois de encaminhar, o que é que eu quero fazer? Como eu falei, a gente poderia criar fluxos mais complexos. Só que eu quero terminar depois do encaminhar. Eu quero que depois que chegue no eDocs, esse fluxo ele seja encerrado. Então eu vou procurar aqui o botão de encerrar, que está aqui embaixo, encerrar fluxo. Clico, seguro e arrasto. Pessoal, na próxima aula nós vamos preencher o formulário, só que tanto o preencher formulário como também o encaminhar,
eles dependem muito do edocs. Então é importante que vocês tenham um conhecimento prévio sobre o edocs. Quem tem pouca experiência no edocs, eu recomendo que antes de continuar, que você assista algumas aulas que nós construímos do edocs. Pessoal, no site do edocs, na parte superior do lado direito, nós temos a opção de vídeos e tutoriais. Se você clicar aqui, você vai acessar todas as videoaulas que nós temos do edocs. As videoaulas mais importantes para você fazer essa parte do eFlow são as seguintes. São elaborar documentos, encaminhar documentos, caixa de documentos, caixa de encaminhamentos e capturar documentos. Pronto. Então, essa parte aqui é importante que vocês conheçam. Eu vou voltar agora para o eFlow. Pronto, pessoal, é isso. Na próxima aula a gente vai continuar preenchendo o formulário. Tanto os detalhes, como também o construtor do formulário. Mas antes de você continuar, lembre-se de salvar o que você já fez, clicando na parte superior do lado direito no botão Salvar. Salva aí, não perde, embora foram poucas etapas criadas, é sempre importante você manter o costume de salvar os seus fluxos para não perder nada que você fez. Pronto, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.